Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, queridos irmãos do Facebook. Estamos entrando mais uma vez para celebrar a Deus aqui, amados. Amém. Aleluia. Muita alegria, muito carinho em poder estar aqui com os irmãos mais uma vez para a gente celebrar a Deus junto. Amém. Eu posso contar com o irmão? Vamos celebrar a Deus junto ou não vamos? Muita alegria poder estar aqui divulgando a palavra de Deus com os amados irmãos Edivânia Marques. Um grande abraço, Edivânia. Deus te abençoe, minha querida. Amém? Eu quero que você compartilhe para nós. Você pode compartilhar? Se vocês puderem compartilhar a live, eu agradeço de coração, tá bom? Vamos ver até onde que o Face me autoriza a compartilhar. Aí, só 37 compartilhamento. E eu já não deixo mais. Agora não tem jeito, amém? É só isso aí, sem choro. Daqui 1 minuto, estou retornando para a pregação da palavra. Ficou melhor, não ficou, gente? Amém? Ficou melhor, né? Com o cabelo penteadinho é muito melhor. Fica mais agradável para os queridos e amados irmãos. Né, amados irmãos? Fica mais agradável, mais tranquilo, né? Glória a Deus. Eu vou ler para vocês no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 16. Gênesis 1, versículo 16. Glória a Deus. Eu vou falar sobre o Éden restaurado. Deus fez os grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E ele formou também as estrelas. Gênesis 3 e 15. Gênesis 3 e 15. Estabeleceu inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente a teu sofrimento da gravidez,
em meio à agonia, dará à luz filhos, seguirás desejando influenciar o seu marido, mas ele te dominará. Glória a Deus. Bíblia de King James, esta Bíblia é boa. Glória a Deus. Eu desejo pregar esse tema, o Éden restaurado. Se você está me assistindo, eu gostaria que você compartilhasse a live, para que a gente pudesse alcançar o maior número de pessoas para ouvir a palavra. Eu creio que o nosso Face é um dos poucos que tem aqui na plataforma do Facebook que prega a palavra de Deus. Eu não tenho encontrado muitos que pregam a palavra. Eu digo pregando a palavra, ensinando. Amém. Mas se você puder nos ajudar, eu creio que nós vamos alcançar mais pessoas para a glória de Deus. E aleluia, Jesus. Aleluia. O texto que eu acabei de ler para os amados irmãos, ele nos conta a história do homem, a história da mulher. Ele fala sobre a queda do homem. Ele fala sobre essa grande experiência que aconteceu no Jardim do Éden. Deus criou o homem perfeito, no mundo perfeito. Vocês precisam entender isso. Homem perfeito e mundo perfeito. Tudo era belo. Tudo era maravilhoso. Tudo era lindo. O pacto de lealdade entre Deus e o homem foi quebrado. Ele foi destruído. Mas Deus, Ele não abandonou o homem. Ele não o abandonou. A grandeza do nosso Deus é esta, que Ele não abandona. Ele não abandonou o homem. E por isso eu vou te falar hoje à noite a restauração do Éden. À tarde, né? Vamos falar à noite, que já são 17 horas e 11 minutos. Mas como chegar ao Éden? Como embarcar para o Éden? Em João 3,16 eu encontro a passagem sendo vendida. Não, ela é gratuita. Ela foi comprada por Cristo na cruz do Calvário. Esta é a passagem que Jesus comprou para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu. Ele deu o Filho dele para você e Ele deu o Filho dele para mim. Porque Ele amou de tal maneira o mundo. O interessante aqui que a gente poderia matar o nosso filho se isso salvasse os seres humanos? Claro que não.
Entregaríamos nosso filho caso soubéssemos que ninguém o aceitaria? Claro que não. O sangue de Jesus foi derramado para purificar nossos pecados. Nossos pecados. Em Isaías 1:8, o texto diz que Deus, Ele deseja que compreendamos que Ele nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não há. Você chega ao novo Éden aproximando de Jesus. João 3:18. E tudo fez para nos restaurar. A palavra restaurar significa recuperar. Ele nos recuperou. Jesus recuperou nós para Ele. Nós somos recuperados para Ele. Somente para Ele. Você não pode perder o novo Éden. Em João 15, nós estamos vendo ali naquele texto sagrado de João 15, que Jesus fala sobre a videira. A videira. Ali vem diferentes ramos na videira. E nós podemos identificar pelo menos 2 tipos de ramos que estão ali naquela oliveira. Videira. Aqueles ramos que estão em Cristo, mas não produzem fruta. E os ramos que estão em Cristo e produzem frutos. Mas como pode isso? Eles estão em Jesus e não produzem frutos? O interessante é que aquele que não produz e aquele que produz, ambos estão ligados à videira. E tudo que dá fruto, ele é limpo, para que ele possa produzir mais fruto ainda. O interessante é que aqui Jesus vai falando: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia. Porque quanto mais você fala da palavra, mais você vai ficando purificado. Né, Edivane? Os dois estão ligados na videira. E tudo o que dá fruto, ele é limpo. Mas por que ele é limpo? É para que ele possa produzir mais fruto ainda. Glória a Deus. Ele é limpo para que ele vá produzindo. Mas vocês estão limpos pela palavra que Jesus tem pregado. Então, como pode uma pessoa estar em Cristo sem dar frutos? Esta é a pergunta que não se cala. Essa é a pergunta que eu trago aqui dentro da minha mente e presa no meu coração. A sua vida está destituída do Espírito Santo. Ela não produz amor. Ela não produz bondade. Ela não produz fidelidade. E todos os demais gomos do fruto, né? Ela não produz. Você parou de produzir. Você tem um preço para ir para o Éden. Nós temos um preço para ir ao novo Éden restaurado.
Nenhum ato heróico humano pode tornar alguém digno de morar neste lar. Nenhum ato humano. Abraham Lincoln foi um dos maiores presidentes americanos que já existiu. Foi ele, Abraham Lincoln, que era um simples lenhador. Quando ele chega à cadeira de presidente dos Estados Unidos da América do Norte, Abraham Lincoln, ele se torna o presidente e assina a Lei Áurea. Ele assina a Lei Áurea para a libertação dos escravos americanos na América do Norte. Você está entendendo? Amados, é impressionante esses atos de bravura, esses atos de bravura, de heroísmo, né? Que nós encontramos na maioria das vezes e nós chegamos à conclusão que nenhum deles tem a capacidade de fazer o que Jesus fez. Nenhum ato heróico humano pode tornar alguém digno de morar neste lugar. É um dom de Deus dado aos homens, Efésios 2:8. É isto que o apóstolo Paulo, ele falou. É um dom dado ao homem. O preço é o sangue de Jesus que nos comprou. O preço é o sangue que Jesus nos comprou. O Deus de paz. Ele torna a trazer a Cristo dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Pelo sangue da eterna aliança. Então agora Ele nos aperfeiçoa em todo o bem. Em todo o bem nós somos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Mas como nós entramos ali no Éden? Você sabia que todos os santos irão ao Éden restaurado? As promessas de Deus se cumprirão. De Deus muito firme são as promessas, nenhuma delas cairá. De Deus muito firme são as promessas. Elas não falham. Ele cumprirá as promessas feitas para Adão e Eva no passado. Deus sempre tem renovado a aliança aos filhos de Adão. Jesus disse que voltaria, e essa promessa não era só para os discípulos, nem foi feita só para aquele momento, e também para você e para mim. Meus amados, seremos transformados
incorruptíveis e imortais, no abrir e fechar de olhos, os justos vivos e os justos mortos ressuscitarão e serão arrebatados para o encontro com o Rei da Glória, com o Senhor. E Jesus então receberá os seus nos céus. Aleluia. A maior recepção já vista por homens. Agora você pode imaginar o encontro com Deus. É impossível. Só sabemos que Deus é amor e neste caso nos encontraremos com o amor. Nós encontraremos com o amor de Deus. Sempre amamos alguém e muitas vezes somos completamente envolvidos por este amor. A alegria invade o nosso ser quando vemos essa pessoa, então nós queremos e optamos por agradá-la. O amor humano. O amor humano é tão bonito. Quanto é. Não é o verdadeiro amor. O amor que eu sinto pela Edivana Marques, o amor que eu sinto pelos meus queridos irmãos que estão me assistindo, não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é aquele que vem de Deus para nós. Imagine Adão encontrando-se no jardim com Deus. Imagine Deus falando com Adão. O que esses homens sentiriam ao falar com o grande Deus? Deus espera encontrar-se com todos eles. Deus espera encontrar com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus espera ter um encontro com a gente. Entretanto, nós também temos que ter o desejo de se encontrar com Deus. A maravilhosa entrada no céu, no Éden restaurado. Adão um dia, ele partiu do Éden com uma promessa de que a ele tornaria. Ele não teve a sua promessa cumprida. Agora, no portal da entrada da Santa Cidade, ele tem a promessa cumprida. Aleluia. Lilza Pires, um grande abraço, Lilza Pires. A recepção nesta cidade é a realidade de um sonho. Você chega no portal da glória e quem vai estar lá na porta do céu para te receber? Jesus, o Senhor. Deus vai te apresentar a um lugar real. Entrem, entrem. A muralha da cidade tem 12 fundamentos, de Apocalipse 21 e 14. Existem 12 portais nesta muralha, Apocalipse 21 e 12. A cidade foi toda medida por João, o apóstolo do amor, Apocalipse 21 e 15. A forma desta cidade, ela é toda quadrangular. O comprimento, a largura, a altura, são todas iguais. Todas. Todas iguais. Sem exceção.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de zaperes, adornados de toda espécie de pedras preciosas. Deus estará com os homens, Apocalipse 21, 2 e 3. Deus estará comigo, Deus estará com você. Como lá fora esta chuva cai agora, e ela é real. Eu quero te dizer que lá na Nova Jerusalém, ali será real. É uma cidade real. O nosso Deus é real. E ali nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós estaremos em meio a pedras preciosas. Nós estaremos pisando em ruas de ouros. Há um mar de cristal ali. Mas o mais belo, no entanto, será a presença de Deus. A presença de Deus. João viu a linda cidade vinda dos céus, como uma noiva para o seu esposo. Todos nós já vimos noivas entrando em uma igreja, porém ninguém consegue vê-la tão bela quanto a ver o noivo. Eu já fiz muitos casamentos em minha vida de pastor. Já celebrei muitos casamentos. E não tem coisa mais linda quando você vê a noiva entrando na igreja ao som daquela marcha nupcial. É algo lindo, é algo tremendo. Será que João sonhou em ir morar com Deus? Claro que sim. Eu quero te dizer que ali Deus vai enxugar todas as lágrimas. O apóstolo João, como outros, ele sonhou com a cidade. Pedro sonhou com a cidade. Mateus sonhou com a cidade. André sonhou com aquela cidade. Tiago sonhou com a cidade. E eu sonho com esta cidade todos os dias. Olha, eu conheço muitas cidades em nosso Brasil e são lindas. Eu conheço Caldas Novas. Eu conheço Rio de Janeiro. Eu conheço São Paulo. Eu conheço a cidade de Blumenau. Eu conheço dezenas de cidades em nosso país. Mas nenhuma delas é comparada à beleza desta cidade. Aleluia. Então João, ele sonha com ela. E não lhe foi permitido ficar ali em tal ocasião, quando ele teve a visão do vislumbre do céu. Deus disse a dele: João, volte, João. Ainda não é a hora para você estar aqui. Como ele deve ter chorado quando ele está voltando. Ele olha para a ilha, ele deve ter chorado demais. Porque ele estava sozinho naquela ilha. Sua família já se foi. Pedro já tinha morrido. Tiago já tinha morrido. Ele já tinha partido há muito tempo. Só existia João. Ele já está com 100 anos de idade. Ele começa a chorar. Quando Deus fala com ele: volte para a ilha por um pouco de tempo. Como ele também sofreu, nós também sofremos, nós também choramos,
nós também passamos por dores e por morte, mas Deus vai enxugar a nossa face úmida. Aleluia, vai enxugar a nossa face molhada pelas lágrimas de Neuza Pires. O que Ele usará para enxugar nossas lágrimas? Será o lenço? Será suas próprias mãos? Não. As nossas lágrimas serão substituídas pela alegria, substituídas pela paz, pois não haverá mais nenhum motivo para chorar ali. Não haverá nenhum motivo para chorar ali. Eu quero dizer a vocês nesta tarde, hoje é tempo de se aproximar de Jesus. É Ele quem pode satisfazer tudo o que precisamos. O seu amor fará ainda mais por nós do que podemos imaginar. Porque nem olhos viram e nem ouvido ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. A porta da cidade está aberta para você também. Jerusalém é o lugar dos glorificados de Deus. Este nome significa lugar de paz. Nós somos filhos de Deus. Somos também herdeiros de Deus. Somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você precisa ter a esperança da glória. Viva ditosamente a certeza da salvação. Não é algo só do presente na vida do cristão, mas também na esperança de sua glorificação, redenção final. Jesus nos deu uma garantia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito. Estou indo para vos preparar lugar. Mas quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estejais, esteja vocês também. É uma promessa. Esta é a esperança da nossa glorificação. Os melhores dias para nós ainda virão, Neuza Pires. O melhor de Deus ainda está para vir. Não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Há uma necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. É isto que Paulo fala em Hebreus 10:35. Perseverança. A única forma da gente alcançar a promessa é ter perseverança. Glória a Deus. Paulo escreveu sobre uma tensão interna no coração do crente, entre a salvação hoje e a salvação no futuro. Nós não devemos confundir essas duas dimensões. Irmã Lourdes Barbalho, a paz do Senhor, minha querida. Oremos para o seu filho. Não confunda essas dimensões. A distinção entre elas. Não confunda justiça ou perfeição. Isso tudo tem que ser sentido em nosso coração já agora mesmo. Paulo, ele entendia a glória. Quando Paulo escreveu aos Gálatas,
e Romanos, Paulo estabeleceu distinções entre a redenção que possuímos e a que ainda não possuímos. Porque pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da lei. Gálatas 5:5. Sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, como é o caso da Lourdes Barbalho, que tem um filho que está se enveredando no mundo do alcoolismo. É isso que Paulo está falando aqui. Angústia, gemidos. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo. Gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção deste corpo mortal. Porque na esperança nós somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê é como espera. Mas eu tenho esperança, porque eu acredito naquilo que eu não vejo. Existe algo no futuro que esperamos, algo que não temos hoje, a nossa adoção como filhos, uma redenção que ainda não pode pertencer a nós. Jesus estabelece o conceito de que o reino de Deus, com a sua própria presença, havia sido introduzido. Quando ele disse: se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus entre vós. Mas Cristo também falava da vinda dramática do reino de Deus no futuro. E isso se daria no segundo advento. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Quando vier o Filho do Homem, então ele se assentará no trono de sua glória. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Jesus estava ensinando algo que já estava escrito no Velho Testamento há muitos anos e anos e anos. Ali está escrito que o Messias viria em humildade e depois em glória. Os judeus criam em dois períodos completamente diferentes. O primeiro período pecaminoso, antes do juízo, isento do pecado, após o juízo. Jesus veio, ele introduziu, porém, a nova ideia para os judeus de que o Messias viria antes do juízo final. Então seria produzida uma nova modalidade de tempo. A nova modalidade que se participa ao mesmo tempo de duas épocas. A época antiga prossegue, mas os poderes da era vindoura têm interrompido na época antiga por meio de Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo, assim como no Pentecoste, nós vemos manifestações impressionantes da época presente. Aleluia. O cristão tem em si duas naturezas opostas. E ele participa de uma tensão. Alguns ficam desalentados e abandonam a luta porque não entendem o motivo desse conflito interno. Você está me entendendo, Lourdes Barbalho? Há outros que vão para o extremo, procuram antecipar muito cedo a perfeição e o repouso da glória de Deus no seu íntimo. E muitos também não aceitam a necessidade dessa tensão interna, querem negar os impulsos pecaminosos. Somos humanos. Mas Paulo, ele escreveu em Romanos 8:18, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Deus não nos prometeu uma navegação suave no meio da tempestade, mas sim uma chegada segura até o trono da glória. A tempestade pode estar bravia agora, Lourdes Barbalho, como está lá fora da sua vida, mas você vai ter uma chegada segura. Você vai ter uma chegada segura. Aleluia. Fiquemos atentos. Fiquemos ligados. Porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer hora. O arrebatamento virá. E ele pode chegar a qualquer hora. Que Deus abençoe os amados e queridos irmãos. Nesta vida tudo passa. Jesus, ele conta a história de um jovem, ali no livro de Marcos 10, tem a história de um jovem que chega até Jesus. Ele era um príncipe. Ele veio correndo a Cristo. Ele tinha pressa. Ele tinha muita pressa em encontrar Jesus. Ele queria tirar dúvidas. Ele tinha perguntas para fazer acerca do reino de Deus. Meu Deus. O mundo está sendo sacudido, como a Nilza Pires está falando ali. Está sendo sacudido, balançado de um lado para o outro. E Deus está gritando com a gente, o megafone, né? Está gritando, Nilza Pires, né? É hora da gente acordar. E esse príncipe chega até Cristo correndo, ele tinha pressa. Então ele cai de joelhos aos pés de Jesus. Para fazer a grande pergunta que poderia mudar a vida dele. Que poderia mudar a tua história. O que farei para alcançar a vida eterna? Esta foi a pergunta daquele jovem. O que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar? Esta é a pergunta que muitos estão falando neste momento e não tem resposta. Falando neste momento e não tem resposta. O que farei para herdar a vida eterna? O jovem rico considerava possível ganhar a vida eterna como algo que está rente a nós e que nos é oferecido. Vocês estão me entendendo? Que nos é oferecido. As pessoas perguntam o que eu posso ter e não o que eu posso fazer. Essa é a pergunta que está no coração das pessoas hoje, Manilza Pires. O que eu posso ter? Ter, comprar, vender, comercializar. É isso que a pessoa está perguntando. E não o que eu posso fazer. A pergunta que ele faz para Jesus é esta: o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Ele queria ganhar. A felicidade da vida eterna não se obtém pela via do dever,
das obras. O dever é apenas a consequência de uma vida que já alcançou a vida eterna. Quando uma pessoa começa a perguntar sinceramente sobre a importância de ir para o céu, ela começa também a brilhar um raio de esperança com respeito à sua salvação. Um raio de esperança com a sua salvação também. O jovem foi a Cristo com boa intenção, ele tinha boa intenção, eu não julgo ele. No entanto, a boa intenção só é completa quando é fundamentada no puro amor, coisa que aquele jovem não tinha. E ele faz outra pergunta para Cristo: é suficiente guardar os mandamentos? É suficiente guardar os mandamentos? O jovem parecia bem preparado para herdar a vida eterna, não parecia? Já que estava livre da violação dos 10 mandamentos. Eu amo meu pai e minha mãe. Eu não minto. Eu não roubo, eu não dou falso testemunho, eu não cobiço as coisas do próximo. Todas essas coisas eu tenho guardado desde a minha juventude, dizendo que ele não era velho, mas ele tinha lá os seus 40 anos. Porque ele cita a palavra juventude, desde a minha juventude que eu tinha ficado para trás já. Então tudo indica que ele tinha uns 45 anos. Talvez hoje estejam pessoas aqui assistindo a live que nasceram e cresceram educados em lares cristãos. Talvez você que está me assistindo todos os dias estão na igreja, mas ainda não se sente salva. Pode estar aqui também pessoas que guardam todos os mandamentos, mas se sente vazia por dentro. Como isso é possível? Jesus olhou no centro dos olhos do jovem e o amou, pois era um jovem buscando o caminho do céu. Buscando o caminho do céu. Cristo sabia que aquele jovem, por ser rico, estava exposto a cair na fascinação das coisas terrenas. Ele sabia. Ele sabia. Cristo reconhecia seus recursos econômicos. Ele poderia satisfazer os seus desejos pecaminosos. A Bíblia fala, entretanto, Cristo o amou. Pois o interesse desse jovem e a sua busca era de alcançar a vida eterna. Quando os mandamentos é apenas uma consequência da aceitação de Cristo, que está fundamentado no puro amor. A intenção e o interesse pelo céu é muito importante, mas não é tudo. Não é tudo. Se a Nilza Pires chegar aí na tua empresa agora e perguntar: ei, alguém aí, quem quer ir para o céu? Todos levantarão a mão e dizerão: eu quero ir. Todos vão dizer: eu quero ir. Mas ter intenção de ir para o céu não é tudo. Não devemos ir a Cristo por medo do inferno. E nem pela vantagem de alcançar o céu. Mas pelo puro amor e retribuição por ter nos amado. Você entendeu? Nós não estamos na frente dos espíritas, católicos, maometanos, budistas e outros, porque nós temos certeza que nós somos candidatos a ir para o céu. Mas isso não é tudo.
Nós não somos cidadãos do mundo em busca de alcançar o céu, mas somos cidadãos do céu para resgatar esse mundo. Somos diferentes. Jesus olha para aquele jovem e a Bíblia fala que ele o amou. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Então vem e segue-me. Aí começa o problema. Aí começa o problema de muitos crentes. Aí começa o problema de muitas igrejas. Aí começa o problema de muitas lideranças. Aí começa o problema de muitos pregadores. Eu vi o pastor Abílio Santana contando uma história no YouTube. Ele falava, na época que aconteceu tal incidente nos Gedeões de Camboriú, eu estava fazendo uma turnê pela Europa. Ele usou um linguajar mundano. Quem faz turnê pelo mundo afora, fazendo shows, espetáculos, são pessoas mundanas, cantores mundanos, artistas mundanos. Mas a palavra correta ali seria, eu estava cumprindo as minhas agendas de pregação. Eu estava ganhando almas pela Europa, quando aconteceu um incidente nos Gedeões Internacionais, ali em Camboriú, Santa Catarina. Mas ele usa a palavra turnê, eu estava em viagem em turnê. A palavra turnê, ela vem do mundo. Aí eu vou fazer uma turnê lá por o Espírito Santo e vou dar uma chegada na casa da Nilza Pires. Eu não vou fazer uma turnê no Espírito Santo. Eu vou ali para pregar a palavra de Deus. É diferente. Eu não vou fazer show. Eu vou pregar a palavra. Usa a mesma linguagem do mundo, a mesma coisa do mundo. Isto é terrível. Ainda mais quando vem de um pregador renomado, né? Vende tudo que você tem, menino. Ele guardava os mandamentos. Era evidente que ele amava o próximo. No entanto, ele retirou-se triste, pois ele era rico. O homem vê o exterior, o lado de fora, mas somente Deus vê o coração. Somente Deus vê o coração. Será que a vida é algo que devemos adicionar ao que já temos? Como alguns hoje pensam, não é verdade? O jovem rico queria trilhar o caminho mais fácil. Ele queria ter as duas coisas ao mesmo tempo: riqueza e a vida eterna. Ele queria ser um boa vida, mas queria também ter a vida eterna. Ele era tão materialista neste mundo que ele achava que lá na glória também tudo iria continuar da maneira que ele quisesse. E não é assim. Aceitar a vida eterna exige renúncia. E a renúncia começa aqui. Às vezes nós temos que renunciar o que mais gostamos, Nilza Pires. O que mais nós gostamos. Às vezes a gente fala, poxa, eu queria tanto experimentar o pecado. Só uma vez. Só para ver o gosto que é aquilo ali. Um pouquinho, porque ninguém está vendo. O pouquinho sempre é perigoso. O pouquinho sempre é perigoso. E eu termino com isso esta live hoje à tarde. Eu preguei duas mensagens em uma, né? A restauração do Éden e o jovem rico. Então agora eu vou trazer essa relação desta história do Éden e do jovem rico para nós.
Nós podemos agora perguntar que coisa que está nos faltando. Talvez não seja deixar a riqueza, mas nós temos que renunciar aos pequenos detalhes acariciados, os nossos pecados de estimação, né? Você sabe qual é. A gente tem que lembrar que a vida exige renúncia. E que 99% para Cristo é 1% para o mundo, é igual totalmente perdido. Eu vou contar uma pequena história para você. Esta história não é minha, mas é de uma jovem chamada Solange. Solange estava se preparando para o batismo, mas ela decidiu participar de apenas algumas festinhas antes, para despedir de seus amigos, porque depois daquele dia ela seria uma cristã. Então fez essas anotações em seu diário. Mas o Espírito Santo tocou no coração de Solange antes dela dormir. E no seu diário, ela anulou alguns compromissos com o mundo. Ela deixou apenas uma festa registrada em seu diário. Mas naquela noite ela morreu. Subitamente Solange morreu. Ela alimentou um pequeno desejo. E esse pequeno desejo a levou para o inferno. Um pequeno desejo pode ser perigoso. E nos faz perder o que estamos buscando, que é a vida eterna. Se apenas uma coisa te falta, ou seja, muitas coisas, não importa. Vai e deixa todos os teus pecados aos pés de Jesus, então vem e segue-me. Aquele jovem saiu triste e foi embora. Porque ele não conseguia deixar a vida velha. Ele não conseguia. Está entendendo? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Se você quiser nos ajudar financeiramente, nos ajudando a semear a palavra, amém? Usa aí o nosso Pix para nos abençoar em nome de Jesus. Quando vai chegando ao final do mês, assim, a gente fica um pouco apertado, né? Aleluia. A gente fica meio imprensado na parede, né, irmã Nilza Pires? E eu sempre pergunto para a pastora Carmen, tem algumas moedas aí, tem alguma coisa sobrando aí? A minha esposa fala, acabou tudo. Mas graças a Deus, Abraão, que o mês está acabando, hoje é 27. Né? É no início do mês que a gente recebe tudo e já deixa lá na casa lotérica, né? Para pagar as contas. Aleluia. Mas se você puder nos ajudar nesse final de mês aí, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que mensagem boa, né? Lá fora está chovendo, muita chuva caindo aqui em Belo Horizonte. Olha que bênção, chovendo forte mesmo. E aí, chove? Aonde você está? Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, que esta mensagem possa penetrar o teu coração de tal forma e que você possa continuar nos abençoando com a sua presença. Eu compartilhei com tanta gente esta live que quase ninguém apareceu para vê-la. Agora eu fico imaginando a irmã Nilza, né? A irmã Nilza Pires está lá trabalhando. Está lá dentro da empresa e nem sei como que ela está conseguindo ver esta live.
Talvez o celular esteja dentro da gaveta. Talvez o celular esteja do lado do computador escondidinho para que o gestor dela não veja. Mas graças a Deus, né? Que ela está ouvindo a palavra. Que Deus te abençoe, meu querido. O seu zelo, a sua sede vai ser recompensada pelo Senhor. A tua generosidade, a sua sede de ouvir a palavra, o seu zelo pelo homem de Deus, Deus vai te recompensar. Deus te abençoe, em nome de Jesus.